Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Fica depois de Provérbios. Provérbios depois de Salmos. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Amém? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Glórias a Deus. A Bíblia nos fala sobre o tempo. Que todas as coisas debaixo do céu, elas são sujeitas a um tempo. Todas as coisas, existe um tempo determinado para acontecer. Como fora lido aqui, estas e tantas outras coisas, elas precisam de um determinado tempo. E esse tempo é um tempo dado por Deus a nós. O tempo, ele pode, em alguma situação, parecer quase que infinito, uma demora. Em outra situação, parece que o tempo passa tão rápido que nós nem nos damos conta da velocidade que o tempo passa. Quando a situação é de alegria, é de felicidade, o tempo passa em uma velocidade em que nós não nos demos conta de quão rápido esse tempo passou. Mas quando o tempo é de luta, quando o tempo é de amargura, nós contamos o tempo, ou percebemos o tempo de uma forma oposta. Ou seja, como demora a passar os dias de luta, os dias de amargura, os dias de tristeza. Aqui nós temos então o oposto de duas situações, mas nenhum de nós podemos nos livrar delas. Nenhum de nós podemos nos ausentar de passar tanto pelo período de alegria como pelo período de tribulação. Porque o Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Então todos nós passaremos por este período, ou por estes períodos de aflições na nossa vida.
E também passaremos por períodos de alegria, por períodos de felicidade. Mas o que Deus colocou no meu coração, irmãos, está na parte B do versículo 7, capítulo 3, versículo 7, Eclesiastes, que diz assim: tem tempo de estar calado e tempo de falar. Há um tempo de estar calado. E o que o Senhor colocou no meu coração foi: quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio. Porque é um momento de Deus falar, mas há um momento de silêncio de Deus. Há um momento em que Deus não fala nada. Há um momento que nós oramos e parece que o céu está de bronze. Parece que as nossas orações não passam do telhado. Parece que todo mundo ouve algo de Deus. Deus fala com todos, mas não fala conosco. Há um tempo em que Deus está em silêncio. E esse silêncio de Deus tanto pode ser no individual como no coletivo. A Bíblia nos fala que houve um tempo do silêncio de Deus. Desde o tempo após a guerra de Babilônia até o tempo de Jesus, em que Deus ele se colocou em um período de silêncio, um período longo de silêncio. E aí nós podemos imaginar como foi esse tempo, onde Deus já não usava mais os seus profetas, onde Deus já não falava mais por visões, nem por sonhos, nem por revelação alguma, mas Deus estava em silêncio. E há um tempo também no individual em que Deus não fala conosco. Mas no coletivo, irmãos, nós estamos vivendo o melhor tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está falando. Um tempo em que Deus está usando os seus profetas, está usando os pregadores da palavra. Deus está usando e revelando através de sonhos, de visões, através de muitas formas de manifestações de Deus. Ele está falando. Jesus. Mas chegará um momento em que eu não quero estar aqui, e eu creio que nenhum de nós, onde haverá o silêncio de Deus. Aonde as pessoas buscarão a igreja para ouvir a palavra de Deus, mas já não encontrarão quem pode anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, porque o tempo em que Deus está falando com a humanidade está se findando. Onde a igreja, diz do Senhor, será arrebatada aos céus, e aqueles que ficarem buscarão ouvir a palavra de Deus, mas só encontrarão o silêncio. E até muitos buscarão
ler a palavra de Deus, mas haverá um tempo que até mesmo a palavra de Deus da Bíblia será negada, será rejeitada. O mundo já não aceitará mais a pregação do Evangelho e até mesmo que a Bíblia possa ser lida por alguém. Haverá um tempo de perseguição, onde muitos clamarão, mas nesse tempo Deus estará em silêncio. Então nós temos que hoje aproveitar este tempo que Deus está falando conosco e está nos alertando, nos chamando para estarmos presentes juntos com Ele, porque breve vem o dia em que a igreja já não mais estará na terra. Então este é o tempo em que Deus está falando no coletivo com a sua igreja, onde o Senhor está avisando. O Senhor está falando não apenas através da palavra, mas através dos acontecimentos globais, mundiais, através desta pandemia que tirou, ceifou a vida de muitas pessoas. Deus está falando através das guerras e rumores de guerra, através das pestes, através dos terremotos, e o Senhor já alertava: ouvirão de guerra e de rumores de guerra, mas ainda não será o fim, porque ainda Deus está falando, porque ainda o Evangelho está sendo pregado, ainda a palavra está sendo lançada, a semente está sendo plantada, a fim de que venha germinar, crescer e dar frutos para Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor está falando. Aleluia. O Senhor está falando com a igreja. O Senhor está falando conosco. Porque, irmãos, dias ruins são os dias do silêncio de Deus. Às vezes até um amigo não quer falar com você, é ruim, mas é um amigo. A esposa, o marido, às vezes ficam ali um período de silêncio, é ruim. Mas coisa difícil é quando Deus não fala. Quando nós buscamos algo de Deus, estamos precisando de uma resposta de Deus e Deus não fala nada. Deus está em silêncio. É ruim. Eu já passei por isso. Às vezes passo ainda, porque é um período que Deus não fala, é um período que Deus está em silêncio. Nós oramos, falamos: Senhor, mais isso, Senhor, mais aquilo, Senhor, mais isso, Senhor, eu preciso aqui, Senhor, eu busco ali, eu busco aqui, e Deus não fala nada. E qual será a sua e a minha reação quando Deus não fala? De que forma nós reagimos quando Deus não responde a nossa oração? Quando nós falamos com Ele, às vezes jejuamos, buscamos, fazemos campanha, mas Deus não fala nada. Qual é a nossa reação? A Bíblia nos dá diferentes reações sobre o silêncio de Deus. Uma é a reação de Saul e a outra a reação de Davi. Saul, quando Deus não falava mais com ele, porque ele tinha errado, tinha pecado, Deus já tinha rejeitado ele, e Deus não falava mais com Saul, não usava mais o profeta. E o que Saul fez? Ele foi buscar um subterfúgio, ou seja, foi consultar uma pitonisa, uma bruxa, para obter uma resposta.
Saul fez, a reação de Saul diante do silêncio de Deus. É o que acontece com algumas pessoas, que quando Deus não fala, ele vai procurar um amigo, procurar internet, procurar Facebook, procurar até, quem sabe, simpatia ou outras coisas que existem por aí, para obter uma resposta daquilo que está pedindo, daquilo que está precisando. É o que acontece com algumas pessoas. E isso fez Saul, e nós sabemos que o fim de Saul não foi bom. Mas de outro lado, nós temos Davi. E vamos falar, mas quando que Deus ficou em silêncio? Quando Davi estava buscando ao Senhor? Onde está isso na Bíblia que Davi buscava a Deus e Deus não respondia? No Salmo 40, Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Aleluia. E quando esperamos com paciência no Senhor, é porque Ele está em silêncio. Mas Davi, ele não buscou quem quer que seja para que a resposta que ele buscava viesse até ele. Ele esperou com paciência no Senhor. Por isso, se nós estamos esperando, precisando de algo de Deus, e Deus não responde, nós temos que continuar esperando com paciência no Senhor, porque Deus, Ele, na hora certa, como disse Davi, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago de horrível, um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um hino, um cântico, um louvor na minha boca, porque Ele esperou no Senhor. O silêncio de Deus, Ele prova a nossa paciência, Ele prova a nossa persistência, Ele prova para ver se nós não vamos esperar no Senhor. Será que eu estou esperando em Deus? Será que eu quero que venha a bênção de Deus? Ou estou querendo buscar em qualquer outra coisa? Deus nos prova no silêncio, para que nosso coração esteja diante dEle, seja qual for a situação. Aleluia. Ou nos momentos bons, ou nos momentos ruins. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou. Aleluia. Quando nós esperamos no Senhor, esperamos com paciência, e o Senhor não está respondendo, não significa que Ele não está nos ouvindo. Porque o Senhor, Jesus, Ele disse: antes que haja uma palavra na tua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você vai pedir. Ele está te ouvindo. Mas Ele está te provando na paciência. Há um tempo determinado por Deus para acontecer. Há um tempo determinado por Deus para a resposta de Deus chegar na sua vida, para a bênção que você está esperando chegar. Então espera com paciência no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E no silêncio de Deus, irmãos, muitas vezes acontece a ansiedade. Nós, por natureza,
somos ansiosos, queremos que aconteça logo, é da natureza humana, porque o tempo de Deus, ele se define na eternidade, ou seja, Deus ele trabalha com Kairos, que é infinidade de tempo, mas nós trabalhamos com Cronos, ou seja, contagem de tempo, segundos, minutos, horas, dias, aleluia, semanas, meses, anos e assim sucessivamente. O nosso tempo é curto, então neste curto período de tempo que é a nossa vida, nós temos ansiedade, queremos que aconteça logo. Mas a ansiedade, ela muitas vezes, ela nos atrapalha. Nós temos que saber lidar com a ansiedade, procurar, buscar em Deus, porque a ansiedade ela é tão forte para atrapalhar o homem, que atrapalhou até mesmo o pai da fé. Até mesmo Abraão foi atrapalhado pela ansiedade, porque Deus lhe fez uma promessa de que lhe daria um filho, mas o tempo estava passando e Abraão e Sara, ansiosos, não via se cumprir a promessa de Deus, e eles tentaram ajudar a Deus. Deus prometeu um filho, então é um filho que tem que vir. E bolaram ali um plano, uma ideia. Como Sara era estéril, não poderia gerar filhos, pegaram a escrava egípcia Agar, e Abraão teve um filho com Agar. E este filho, Ismael, ele trouxe muitos problemas. Trouxe alegria para Abraão, porque era um filho, mas trouxe muitos problemas, não somente para Abraão, porque houve um período quando Isaac já estava grandinho, em que houve um conflito entre Ismael e Isaac, e a promessa de Deus era para Isaac, e Abraão se viu em uma situação em que ele teve que mandar Ismael embora de casa, sair errante pelo deserto. Imagina o coração de Abraão tendo que tomar essa decisão de mandar o próprio filho embora, fruto da ansiedade. É verdade. A ansiedade nos faz tomar decisões erradas, e essas decisões erradas, elas vão gerar uma consequência no futuro que provavelmente vai nos atrapalhar. Então precisamos esperar no Senhor. Deus não precisa da nossa ajuda. Às vezes nós queremos ajudar. Deus prometeu isso, então eu vou fazer assim, vou agir assim, porque se eu agir assim, a probabilidade de acontecer aumenta. Mas Deus não precisa, Deus não trabalha com probabilidade, Deus não trabalha com coisas naturais, Deus trabalha com o impossível. Quanto pior, quanto mais difícil é, mais fácil para Deus, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Aleluia. Então, no silêncio de Deus, não deixe a ansiedade atrapalhar. Quando estiver ansiosos, vamos orar, vamos louvar, vamos buscar a Deus, buscar a presença de Deus, porque no tempo dele tudo vai dar certo. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus. Porque o silêncio de Deus, irmãos, não significa que Deus não está te ouvindo, ou que Deus não vai te entregar aquilo que você está pedindo. Às vezes Deus está em silêncio, mas a Bíblia diz assim, deleita-te também no Senhor,
e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, o que impede de recebermos as bênçãos de Deus não é o silêncio de Deus, mas é não fazermos a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Então temos que nos deleitar, ou seja, ter prazer em fazer a vontade de Deus, ter alegria em fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa. Sim. Às vezes nós temos que fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho Isaque, o teu primogênito, o teu único filho, leva ele, põe sobre o altar e sacrifica ele. Essa é a vontade de Abraão ou a vontade de Deus? Aparentemente, né, a princípio, nós sabemos que não era a vontade de Deus, era Deus provando Abraão, mas Abraão não queria fazer isso. Mas a contragosto, Abraão preparou tudo. Preparou a lenha, preparou o fogo, pôs sobre um jumento, preparou o altar, colocou Isaque sobre a lenha. Verdade. Tudo a contragosto, não era a vontade de Abraão, mas era a vontade de Deus. Então, se fizermos a vontade de Deus, Deus vai conceder o desejo do nosso coração. Glória. Imagina quando Abraão estava preparando o jumento, e Abraão falava com Deus: Senhor, mas tem certeza que é isso mesmo? Será que foi Deus que falou? Já ficou com dúvida assim? Deus falou alguma coisa, fala: será que foi Deus mesmo? Aí aquela voz de Deus fala mais forte: foi Deus, sim, mas será? E no caminho, Abraão ali, quem sabe ele fala: Deus, no meio do caminho vai mandar eu voltar. No meio do caminho Deus pode mandar eu voltar. Não, Abraão, tá bom, pode voltar. E Abraão andando um dia, 2 dias, 3 dias, coçando a cabeça, Isaque do lado dele, ele ali agora, passa o tempo, passa os dias, mas Deus não fala nada, Deus está em silêncio, e aí ele vai preparando tudo. Chega um momento em que Isaque fala: Pai, nós viemos para o sacrifício, eis a lenha, eis aqui o fogo, onde está o cordeiro? Veio um nó na garganta de Abraão, esperando Deus falar alguma coisa, e ele teve que falar: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Porque a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é eterna, ela prevalece, e se nós fizermos a vontade de Deus, Ele vai honrar a nossa fé. Aleluia. Aleluia, aleluia. O silêncio de Deus, irmãos, significa que Ele está fazendo o que está escrito em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Aleluia. O silêncio de Deus, irmãos, significa que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando por aqueles que nele espera. Espera no Senhor, deleita-te no Senhor, porque Ele trabalha ao teu favor. Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele está em silêncio, mas Ele está fazendo coisa boa. Ele está em silêncio, porque o que Ele está trabalhando é coisa grande que Ele tem preparado para aqueles que nele esperam.
Aleluia. Deus da glória. Oh, glória. Aleluia. Deus, Aleluia. Deus do silêncio. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus se cala, Ele está trabalhando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra. Deus está trabalhando por nós. Confia nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.